Bom dia, boa tarde, boa noite. Então vamos dar continuidade à nossa segunda aula, de programação orientada a objetos nessa pandemia aí de coronavírus, Então, analisando aqui o nosso diagrama, nós podemos observar o seguinte: nós temos ali um relacionamento de composição, certo, de pessoa com endereço, onde pessoa é composta por endereço. E endereço não tem nenhum relacionamento com nenhuma outra classe. Então nós vamos começar o nosso desenvolvimento através da classe endereço. Então vamos aqui criar os dois arquivos da classe endereço, que é endereço.h e endereço.cc. Então vamos aqui rapidamente codificar a classe endereço, Então, class endereço end if. Beleza. Então, nós temos aqui como atributos definidos na classe endereço, nós temos rua do tipo string. Então, se ela é do tipo string, nós temos que incluir a biblioteca string para trabalharmos com dados do tipo string. Usem namespace determinar o domínio de nome std. E agora temos aqui os atributos número do tipo inteiro. Temos também o atributo bairro no tipo string. Temos também o atributo cidade do tipo string. E temos o atributo CEP. Bom, nós vamos ter que implementar também os tradicionais métodos gets e sets. Como vocês já estão habituados aí, já viram em aulas anteriores como aplicar o encapsulamento em qualquer classe, eu vou pausar o vídeo aqui e retorno assim que o encapsulamento estiver completo na classe endereço para nós ganharmos tempo. Até agora. Fala galera, retornando aqui então, agora com o encapsulamento aplicado, podemos observar então que a nossa classe endereço está com os atributos rua, número, bairro, cidade, CEP, todos devidamente encapsulados, Relembrando aí, encapsulamento, aplicação dos métodos gets and setters, Então podemos observar aqui endereço com todos os métodos devidamente encapsulados. Aqui eu fiz uma main para teste, fazendo aí a compilação, lembrando que sempre nós temos que compilar a aplicação para termos certeza se tem ou não erro. Então, a compilação realizada aí com sucesso, podemos continuar então na implementação, Bom, pessoa, dentro daquele diagrama apresentado na parte 1 dessa aula, possui uma composição com o endereço. Então, é correto nós falarmos que pessoa ela é composta por endereço. Então, nós agora vamos aprendermos a representar uma composição utilizando como motivação a linguagem de programação C++. Então, vamos criar aqui a classe pessoa. Então, criando um novo arquivo, pessoa.h e pessoa.cc. Vamos aqui na classe pessoa.h, colocando as diretivas de pré-processamento, Então, perfeito. Diretivas colocadas agora como pessoa é uma classe que ela precisa de um complemento, ou seja, ela necessita das características da classe endereço, certo? É obrigatório, não tem como nós
criarmos uma pessoa sem adicionar as informações oriundas de endereço, por causa que é uma composição. Então, vamos primeiramente colocar aqui a diretiva, né? Então, include endereço _h. Agora, pessoal, observe o seguinte, ó, na composição, nós vamos colocar aqui, ó, o objeto endereço como atributo da classe pessoa. E se nós observarmos aqui na modelagem o construtor da classe, o construtor da classe pessoa vai estar, deixa eu abrir aqui a imagem, colocar na tela aqui para vocês, ó, observem aqui o seguinte, ó, o método construtor da classe pessoa, não deu certo eu colocar na tela, pessoal, na edição eu coloco, tá? O método construtor da classe pessoa exige como parâmetro o endereço. Então, observem aqui o seguinte, ó. Então, ó, public pessoa. E aí nós vamos passar quem como parâmetro? Endereço. Certo? Então aqui, ó, nós vamos passar quem? O endereço como parâmetro. Então, a nossa classe pessoa ela só pode ser construída de duas formas, segundo a modelagem. Ó. Então, ó, passando o endereço, ou passando o endereço e o nome da pessoa. Então, nós temos aqui também a possibilidade passando o nome. Então, como o nome é do tipo string, obrigatoriamente nós vamos ter que incluir a biblioteca string. Então, incluindo a biblioteca string using namespace st, domínio de nome std. Então, perfeito, pessoal. Então agora nós temos aqui a representação da composição, certo? Então aqui na modelagem ainda nós temos a representação do destrutor de pessoa e obrigatoriamente nós temos aqui o método imprimir. Então void imprimir. Consequentemente, nós também temos que encapsular os demais atributos aqui. Na modelagem nós temos os seguintes atributos. Temos o atributo nome, temos o atributo telefone e temos também o atributo CPF. Então, agora vamos para a codificação do arquivo pessoa.cc. Então, primeiramente, vamos incluir a biblioteca, né? Então, pessoa.h. Vamos começar com a seguinte ordem. Nós vamos começar aqui encapsulando todos os atributos, tá? Então, vamos começar aqui. Então, vamos encapsular o atributo endereço. Então, endereço. Opa. Não tem culpa. Tem que definir os atributos aqui para serem encapsulados, né? Já ia me esquecendo. Então, endereço get endereço. Void set endereço, passando como parâmetro um objeto do tipo um objeto. Perfeito. Agora nós vamos encapsular nome, telefone e CPF. Então, string get nome. Consequentemente, nós temos set. Então, set nome const string comercial. Perfeito. Agora vamos encapsular o telefone. Get telefone. Void set telefone. E para finalizar o CPF, então string get CPF, void set CPF, const string comercial. Perfeito, então agora temos todos os métodos aqui definidos, né? Então nessa parte aqui nós temos aqui o encapsulamento, que é o gets and setters, né?
Então nós vamos encapsular todos esses caras, vamos começar com o próprio endereço. Então, encapsulando encapsulando o método getEndereço inicialmente. Então aqui, ó, o que ele vai retornar? Vai retornar um objeto do tipo endereço. A classe é a classe pessoa. O método é o getEndereço. Return endereço. Agora vamos fazer o setEndereço. Não tem retorno. A classe é a classe pessoa. setEndereço, passando como parâmetro o próprio um objeto do tipo endereço. This setinha endereço recebe o próprio endereço. Beleza, então vocês viram que o encapsulamento aí no que tange relacionamento de composição, ele acontece extremamente semelhante às preposições que vocês já estão habituados, né, a estudar. Então vamos prosseguir ainda no que tange a classe pessoa, né? Aqui, se nós observarmos o diagrama da classe pessoa, nós temos aqui no método construtor da classe pessoa as seguintes prerrogativas. Nós temos o construtor passando como parâmetro o endereço. Então vamos codificar esse construtor. Então ele não tem retorno. O nome da classe é a classe pessoa, passando como parâmetro um objeto do tipo endereço. E aí endereço recebe endereço. Beleza. Agora nós temos uma segunda possibilidade aí no construtor da classe pessoa, que é passar os parâmetros endereço. Então nós colocamos aqui o objeto endereço e também passando um parâmetro string, o nome. Então nós temos aqui essa segunda possibilidade que esta modelagem nos possibilitou, né? Então, this setinha endereço recebe endereço, e aí nós temos um nome. Então this setinha nome recebe nome. Vamos verificar se esse segundo construtor ele foi feito aqui. Sim, faltou aqui string, const string e comercial, acabei errando aqui, né? Então vamos arrumar. Beleza. Bom, então agora no que tange a esses dois métodos, tá ok, tá? Eu vou pausar aqui o vídeo e nós vamos retornar. Não, nem vou pausar não, vamos fazer um encapsulamento aqui, são só 3 métodos, rapidão. E aí, mas primeiro vamos aqui implementar o destrutor da classe pessoa, né? Então, destrutor da classe pessoa. Temos também o método imprimir. O método imprimir ele é interessantíssimo. Vamos codificá-lo primeiro e aí depois eu pauso o vídeo e vamos para os métodos fazer o encapsulamento de nome, telefone e CPF. Tá? Como vocês já estão craques no encapsulamento, eu já vou pausar o vídeo e retorno com o encapsulamento feito, que aí a gente ganha no encurtamento aí do vídeo em questão, né? Então vamos lá. Impressão aqui. Nós temos algumas preposições aí a observar, né? Então, primeiramente, nós vamos aqui acessar o nome, né? Então, o nome. E aí, acessamos o atributo nome, beleza. Logicamente, estamos usando cout, então teremos que incluir a biblioteca IOStream, né? Então, include biblioteca IOStream. Perfeito, então, agora, telefone. E o CPF. Beleza.
Agora, pessoal, como é uma composição, e nós partimos aí do princípio que a pessoa ela vai ser complementada com informações da classe endereço, então nós podemos pegar aqui já as informações dessa pessoa no que tange ao endereço dela. E como nós vamos fazer isso? Cout, nós temos aqui a rua, e aí nós vamos pegar por quem? Pelo objeto endereço. Endereço get rua. Então nós vamos sair do objeto pessoa, acessamos o objeto endereço e pegamos a informação. Cout, temos aqui outra informação, número. Então nós podemos até colocar aqui, vou formatar aqui de forma mais interessante essa saída, vamos colocar aqui cout, vamos só dar uma ênfase aqui no CIN, né? Beleza, endereço. Beleza. Agora, vou colocar aqui, número, endereço, get número. Então, rua tal, número tal, do bairro tal. Aqui o bairro, já vou mandar uma quebra de linha aqui, beleza. E aí vai ficar bairro, endereço, setinha, get, bairro, beleza. Cidade, endereço, setinha, get, cidade, e o CEP, endereço, get CEP, NDL, certo? Então, observem que nós estamos no objeto pessoa, modelando a classe pessoa, né, e dentro dela, como é uma composição, como a classe pessoa, ela é composta por informações de endereço, nós conseguimos tranquilamente acessar as informações de endereço através dos operadores de acesso get e set. Tranquilo? Bom, pessoal, vou pausar o vídeo, vou terminar o encapsulamento e nós já retornamos para a implementação da classe professor e da classe aluno. Fala, galerinha, continuando aqui, né, nossa missão, nossa aula aí no que tange a orientação a objeto. Agora vamos abordar o conceito de herança. Já coloquei aqui o diagrama na tela para vocês, né? Observem o seguinte, nós agora vamos partir então para a implementação da classe professor. Mas primeiramente, já coloquei o diagrama aqui na tela, né? Vamos observar o seguinte: professor, ele é uma subclasse da classe pessoa. Consequentemente, professor aí dentro desse diagrama possui os seguintes atributos: titulação e salário. Como é uma herança, pessoal, nós partimos do pressuposto que o professor vai herdar todas as características da classe pessoa. Então, o professor ele vai ter nome, ele vai ter telefone, vai ter o CPF, vai ter todas as operações que os métodos que estão presentes aí na classe pessoa realizam, correto? Além de trabalhar com seus métodos e características próprias da classe professor. A classe professor aqui, ela está fazendo aí uma sobrescrita de métodos no método imprimir, certo? Porque nós vamos recodificar o método imprimir, porque o método imprimir ele já está presente na classe pessoa. Nós vamos aproveitar toda a lógica de programação que existe no método imprimir da classe pessoa e vamos colocar características próprias aí da classe professor, tá? Então vamos para o código, tá? Sem mais delongas. Então vamos criar aqui a classe professor.h, o arquivo professor.h, né? Então professor.h,
e o arquivo professor.cc. Beleza, então colocando aqui as diretivas de pré-processamento, então if and def, professor underline h, define professor underline h, class professor, operador de herança na linguagem C++ é através do operador dois pontos, palavra reservada public. Em C++ nós temos três tipos de herança, tá? Herança pública, herança privada e herança protegida. Vou explicar sobre a herança pública. A herança pública é essa herança que você tem a sensação que os atributos e todas as características são copiadas, são herdadas, tá? A herança privada e a herança protegida vai ficar para vocês como atividade, tá? Eu vou passar como atividade para vocês pesquisarem e me explicarem como que funciona a herança privada e a herança protegida. Então aqui, ó, public pessoa. Então nós vamos fazer uma herança da classe pessoa, consequentemente nós temos que fazer um include da classe pessoa. Então vamos fazer o include aqui, include pessoa.h. Então, agora nós já definimos que a classe professor, nesse momento, ela passa a ser uma subclasse da classe pessoa. E aí nós temos os seguintes atributos aqui, oriundos exclusivamente da classe professor, que são os atributos titulação, certo? E o atributo salário. Então, nós vamos agora implementar esses dois atributos. Então, retornando aqui para o código, então, string titulação. Vocês podem estar me perguntando nesse momento, poxa, Marcos, mas por que você não colocou o include da classe string da linguagem C++? Eu não coloquei o include nesse exato momento por causa que é um relacionamento de herança. Então nós estamos partindo do pressuposto que ele está herdando todas as características, inclusive os includes da classe pessoa. Então não há necessidade de você incluir novamente a biblioteca string, por causa que a biblioteca string ela já foi incluída na super classe, ou seja, na classe pessoa. E temos aqui double salário. Agora vamos para os construtores que foram definidos aqui na classe professor. Então vamos observar aqui na modelagem, nós temos professor passando no seu construtor um objeto tipo endereço. E além disso nós temos a segunda opção, que é o construtor passando um objeto endereço como parâmetro e o nome como parâmetro. Observe o seguinte agora, pessoal, nós temos aqui, ó, nós temos as seguintes preposições e situações. No construtor da classe pessoa, nós também temos que passar o endereço. E quando nós trabalhamos com herança, em uma instanciação da subclasse, quando você vai criar um objeto da subclasse, obrigatoriamente a linguagem de programação ela segue a seguinte ordem: primeiro ela gera a superclasse, depois as subclasses, e não o contrário, primeiro instancia-se a subclasse, depois a superclasse. É sempre a superclasse, depois a subclasse. Em C++, obrigatoriamente isso tem que ficar explícito, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês aqui a codificação. Nós vamos codificar todo o caminho do construtor, tá, para professor, e vou explicar passo a passo como que acontece essa preposição. Então vamos retornar aqui para o código. Então observem aqui o seguinte, ó. Temos aqui a classe professor, passando como parâmetro um objeto do tipo endereço, certo? Então vamos agora para o arquivo .cc e vamos implementar esse construtor. Então a classe que vamos aqui fazer o include, né? Include professor.h. Agora aqui, pessoal, é o seguinte, ó, a classe é professor. O nome do nosso método construtor é professor. Nós estamos passando qual objeto? Objeto endereço como parâmetro. Porém,
Qual que é a superclasse de professor? A superclasse de professor é a classe pessoa. Então, nós vamos passar aqui, ó, para o construtor de pessoa o parâmetro que eu acabei de grifar aqui na lousa, endereço. Por quê? Porque pessoa está aguardando um objeto, ou seja, uma instância de endereço. E essa instância ela é passada nesse momento. Então, aqui, endereço. Então, dessa forma aqui, nós vamos conseguir pegar o endereço que é passado como parâmetro para a classe professor, no seu construtor, e vamos passá-lo aqui como parâmetro para a classe endereço. Observem aqui no diagrama que nós estamos passando aqui, ó, na classe professor, nós passamos o endereço e nós obrigatoriamente temos que passar esse endereço para o construtor da superclasse, que é a classe pessoa, e é exatamente isso que nós acabamos de executar e fazermos. Agora vamos para a codificação do método construtor com os seguintes parâmetros: endereço e nome. Então, sigam aqui na codificação no detalhe. Então, observem aqui o seguinte. Então, nós temos a seguinte preposição. Nós temos que passar o professor, passando um objeto do tipo endereço e uma string. Beleza, então vamos para a codificação aqui no arquivo .cc. Então, a classe que nós queremos codificar é a classe professor, operador de acesso : nome do construtor, professor, objetos, endereço como parâmetro e uma string do tipo nome. Do tipo string, né? Nome. E agora nós vamos passar para o método construtor de pessoa, que é a nossa superclasse, quem? O endereço, que é a nossa instância que está sendo passada, e o nome. Então, ó, nós vamos passar o endereço e depois o nome é passado como parâmetro. Bom, vamos para aqui nesse momento, vamos analisar somente os casos de teste aqui, tá? Então, observem o seguinte, ó. Agora eu vou fazer uma pequena demonstração aqui para vocês. Vamos abrir aqui a classe pessoa.cc. Aqui no método construtor de pessoa, eu vou colocar a seguinte mensagem: cout pessoa sendo inicializada. Ó, inicializada. Vou colocar aqui a instância de pessoa está sendo inicializada na memória do computador. Pronto. Então, para ficar bem explícito, desculpem aí, hoje o nariz não está ajudando muito, tá, pessoal? Deixa eu até colocar um mouse aqui para dar um grau. Espero que não seja coronavírus, lógico, né? Então vamos lá. E agora na classe professor a mesma preposição, ó. Instância de professor sendo inicializado. Bom, então vamos agora na main aqui para nós fazermos um pequeno teste, né? Então eu vou incluir a classe professor na main, ó. Include professor.h, beleza. Então vamos criar aqui uma instância de professor somente para teste, né? Então professor p recebe 1000, professor passando como parâmetro um objeto do tipo endereço. Esse objeto ele pode ser vazio, sem nenhuma informação, né? Construtor de endereço, ele não exige que seja passado nenhuma informação em seu construtor, né? Por isso que a gente consegue fazer o teste nesse sentido. Deixa eu abrir aqui, abrir no terminal, beleza, vamos compilar, G++,
asterisco.cc menos o executável. Então vamos aguardar aí. A compilação não teve nenhum erro, ainda bem, então nós podemos executar a aplicação. .barra exe.exe, né? Estou usando o Windows aqui. Então nós temos o probleminha aqui de acentuação nesse terminal do VS Code, mas no terminal do... Deixa eu abrir aqui o outro terminal. Opa. Eu não programei aqui, eu tô pegando... Vai dar certo, mas aqui a gente consegue ver, ó. A primeira instância que foi criada, pessoal, é a instância de pessoa, e depois sim é criada a instância de professor. Então sempre vai seguir essa ordem hierárquica. Primeiro instancia-se a superclasse e depois instancia-se a subclasse ou subclasses, tá? Nós podemos ter aí N cadeias de herança, tá? Onde a classe A herda para a classe B para C, da C para D. Sempre ele vai criar a A, depois a B, a C, a D e assim sucessivamente, tá? Então, na parte de instanciação é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Agora, pessoal, nós vamos continuar então, vamos observar aqui o diagrama. Nós temos o método calcular salário, tá? E o método imprimir. Então vamos partir aí do pressuposto que o nosso camarada ele paga 30% de imposto, tá? O imposto vai ser fixo nesse exemplo. Então bom, vamos prosseguir então, né? Estou tentando aqui abrir o código e apanhando. Aí, agora sim, vamos lá. Então nós temos aqui calcular salário, certo? Que vai retornar um double. E o método que eu quero focar aqui nesse exemplo, que é o imprimir. Então nós vamos partir primeiro para o método imprimir, tá? Calcular salário, nós vamos partir do pressuposto que ele paga 30% de imposto, ou seja, é o salário bruto menos 30% de imposto, tá? Então vocês vão codificar esse método aí, tá? Agora vamos para o método imprimir, que é um método que vocês não conhecem ainda, como que realiza essa sobrescrita e como que reaproveita o código da superclasse. Então vamos lá. Então vamos fazer aqui o método imprimir. Então void professor, imprimir. Agora, pessoal, funciona da seguinte forma. O compilador ele vai considerar na instância de professor este método imprimir que nós acabamos de desenvolver, acabamos de implementar. Porém, se nós quisermos reaproveitarmos o código de imprimir que está na classe pessoa, tem como. E como que nós fazemos isso? Nós vamos falar, olha, eu quero chamar a codificação do método imprimir da classe pessoa, da seguinte forma. Pessoa, chamando o método imprimir. Como nós estamos numa subclasse de pessoa, e essa subclasse de pessoa possui uma instância da classe pessoa, isso nos possibilita a utilizar dessa técnica de programação. Ou seja, nós vamos reaproveitar todo o código que está na classe pessoa, e aí sim depois nós colocamos aqui as informações no que tange a classe professor, que, por exemplo, é o salário. Então, salário
E a titulação? Beleza? Então, salário e titulação aqui no método imprimir. Então, vamos fazer aqui o calcular salário. Então, double salário. Deixa eu olhar o nome do método. Foi calcular salário. Então, vamos lá. Double professor, dois pontos, calcular salário. Como é 30%, pessoal, então é o salário bruto, que é o salário dele, vezes 0,07. Só responder o zap aqui, galerinha. Rapidão. Beleza. Então vamos dar continuidade agora. Agora aqui no professor nós vamos aplicar um encapsulamento na intitulação e salário. Então, string get titulação void set titulação. Mesma situação aqui para salário. Beleza, agora vamos para o arquivo .cc. Double professor get salário. Void professor set salário const string e comercial const double e comercial salário this setinha salário recebe salário. Beleza, agora fazendo o encapsulamento do que tange esse erro aqui, né, já arrumando. Agora do que tange a titulação, né, então string professor get titulação return titulação void classe é professor set titulação Bom, beleza, galera, então encapsulamento feito. Agora vamos fazer os testes aqui na main, tá? Para nós conseguirmos observar aí estas preposições. Então, observe o seguinte, ó, vou colocar aqui informações fixas mesmo, que nem nome, Marlos G. Silva. Vamos aqui codificar CPF. Então, temos aí um CPF. Vamos agora colocar informação, salário 1000. Telefone. E para
não finalizarmos, né, nós vamos criar um endereço ali bonitinho, titulação mestre. Bom, no local dessa instância fixa de endereço, eu vou criar aqui um objeto endereço, que recebe new endereço. Então, no local de new endereço, eu vou passar E para esse teste, para a gente visualizar a informação bonitinha, né? Então, bairro, vou colocar aqui Jardim América. CEP 75.902.500. Cidade Green River City, Rio Verde. Número Rua Alameda Contorno. Beleza, então nós temos aqui a informação do objeto endereço juntamente com o objeto professor. Vamos então compilar e testarmos aqui todas essas preposições, né? Então, sim, deixa eu chamar o método imprimir, né? Mas antes eu vou retirar, vou retirar esses couts, né? Por causa que agora o objetivo do exemplo é outro. Então, retirando couts, perfeito. Observe o seguinte, ó. E agora nós vamos chamar o imprimir de professor. Vamos observar o código. O que vai acontecer? Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui. Nós vamos vir aqui no imprimir de professor, só que o imprimir de professor ele chama o imprimir de pessoa. E aí nós vamos para o imprimir da classe pessoa, ou seja, ele vai imprimir nome, telefone, CPF, rua, vai imprimir todas as características de endereço e depois vai imprimir a titulação e o salário do professor. Então, vamos observar aí essa situação, executando. Bom, então nós temos aí, ó, nome Marlos Dias Silva, telefone, CEP, faltou um espaço ali no telefone, CPF, rua com número, bairro, tudo certinho, titulação e etc. Tá? Bom, então, por enquanto é isso, pessoal, e aí nos vemos na próxima aula, tá? Agora vamos para a codificação então da classe aluno, tá? Até agora. Bom, pessoal, então vamos continuar aqui, né? Nosso objetivo agora é fazer a implementação e codificação da classe aluno, porém na classe aluno nós temos algumas observações a serem consideradas. Uma observação importantíssima no que tange a classe aluno é nós observarmos a composição que há de disciplina com aluno, com a classe aluno, né? No caso, um aluno pode ser composto, analisando essa modelagem aí, por uma ou múltiplas disciplinas, né? Por causa que ele tem um vector ali que está encapsulando a disciplina. Então não tem como nós partirmos para a modelagem, codificação, partimos para a codificação da classe aluno sem antes codificarmos quem? A classe disciplina. Então vamos partir para a codificação da classe disciplina. Então vamos voltar aqui para a codificação. Então vamos criar aqui o arquivo disciplina.h e o arquivo disciplina.cc. Então vamos colocar as diretivas de pré-processamento ifender disciplina underline h define disciplina class disciplina diretiva de pré-processamento and if. Beleza. Agora,
nós vamos colocar as características de disciplinas, que são as seguintes: nome, nota e carga horária. Então, nome do tipo string, nota double, carga horária inteira. Então, vamos lá. Nome. Tipo string. Por ser string, nós temos que incluir, então, a biblioteca string. Adicionar o domínio de nome std. Dando nota. E a carga horária da disciplina, né? Bom, e aqui aplicar o encapsulamento get e set para cada um dos atributos. Então, string get nome, double get nota, int get carga horária. Void set nome, void set nota, e para finalizarmos, set carga horária. Vamos então para a codificação no arquivo .cc de disciplina. Então, nós teremos aqui include disciplina.h, e aí nós vamos termos aqui, neste caso, a classe disciplina, né? Então, primeiramente, vamos fazer os string disciplina, dois pontos, get nome, return nome, então, vamos fazer o set aqui embaixo, disciplina, set nome, beleza. Agora vamos para a codificação então do get. No que tange a nota, né? Disciplina, dois pontos, get nota. Void disciplina, dois pontos, set nota. E agora, para finalizarmos, a carga horária, né? Agora, o set de carga horária, disciplina, set carga horária. Beleza? Bom, pessoal, então no que tange a classe disciplina é isso, né? Agora nós vamos então para a classe aluno. Vamos fazer a codificação da classe aluno. Então, vamos observar novamente aqui no diagrama, né? Aluno possui os seguintes atributos: matrícula e um vector de disciplinas, né? E os seus construtores, no caso de aluno, tem que instanciar o endereço e já informar quais as disciplinas aquele aluno faz parte, né? Uma possibilidade. Na segunda possibilidade, além do endereço, das disciplinas também deve informar o nome do aluno. Nós temos aqui o adicionar disciplina.
o método destrutor de aluno e o método imprimir, né? Então vamos para a implementação da classe aluno, né? Então, retornando aqui, criando aí o arquivo aluno.h, no arquivo aluno.cc, então, define that, aluno underline h, define aluno underline h, class aluno, ela é uma subclasse de pessoa, né? Então nós vamos ter que incluir a classe pessoa, colocando aqui a diretiva de pré-processamento, então aqui include pessoa.h. Beleza, agora nós vamos para os atributos da classe aluno, né, que é o atributo matrícula, do tipo string, e nós temos um atributo que é do tipo vector, né? Então vamos incluir aqui a biblioteca vector e vamos colocar aqui vector do tipo parametrizado de dados disciplina. Então nós também vamos incluir a biblioteca disciplina, que nós acabamos de desenvolver a classe de disciplina, né? Do tipo parametrizado de dados disciplina. E aí eu vou chamar esse cara de vetor. Beleza? Não, disciplinas, né? Beleza. Agora aqui nós temos o construtor da classe aluno passando como parâmetro o endereço. Então aqui o endereço. E também nós temos aqui passando como parâmetro um vector do tipo parametrizado de dado. Vírgula. Bom, nesse caso aqui, somente isso, né? Bom, vamos agora para o arquivo .cc da classe aluno, né? Que aluno agora vai ser um pouco mais interessante. Agora, observe o seguinte, ó, include aluno.h. Agora nós vamos fazer a codificação desse construtor. Observe o seguinte, o construtor de aluno, ele exige como parâmetro um objeto do tipo endereço. Também exige como parâmetro um objeto do tipo parametrizado de dado disciplinas. Correto? Bom, agora é o seguinte, observem a seguinte situação. Endereço é uma composição da classe pessoa. Então, nós vamos passar o endereço para a classe pessoa. Então, passando o endereço para a pessoa. E agora nós vamos passar disciplinas para o atributo disciplinas. Perdão, pessoal, da classe aluno. Então, certo? Então, ó, observem que na primeira situação, aqui onde está o pipe, o endereço é passado como parâmetro para a superclasse pessoa e as disciplinas é passada para o atributo disciplinas da própria classe aluno. Tá? Então, dentro desse exemplo aqui é interessante, porque uma informação nós estamos passando para a superclasse e outra informação continua na subclasse. Né? Bem interessante. Segundo exemplo que nós temos aqui, voltando na modelagem, nós temos aqui, ó, a classe aluno, certo? Construtor, aonde nós temos no primeiro parâmetro um objeto do tipo endereço, no segundo parâmetro o vetor de disciplinas, no terceiro parâmetro o nome. Então vamos fazer a codificação desse construtor, né, e representação aqui na classe aluno. Então nós temos aqui, ó, aluno passando endereço, vírgula,
o vetor do tipo parametrizado de dados, disciplina, e também o nome. Tá? Então nós temos essas duas possibilidades de construtores aqui para a classe aluno, né? Então vamos para a codificação. Aluno, dois pontos, classe aluno, e aí nós temos aqui a seguinte configuração: endereço, vírgula, const vector, disciplina, e comercial disciplina. Além disso, const string nome. Agora observem que interessante. Voltando na modelagem. A classe pessoa, o segundo construtor dela, exige a composição de endereço e o nome que seja fornecido, correto? Então nós vamos passar aqui, ó, na classe aluno, tanto o endereço como o nome para a superclasse. Então, nós vamos passar para a superclasse quem? Endereço, e o nome está indo para a superclasse. E a subclasse, que é a própria classe aluno, está ficando com as disciplinas como sua responsabilidade de codificação. Então, a classe pessoa está recebendo aqui, ó, observem que na lousa tá o objeto do tipo endereço e o nome como parâmetro, né? Então a codificação fica desta forma, correto? Então, aqui disciplinas, beleza. Aqui faltou o comercial. Beleza, agora nós estamos com as duas codificações dos dois construtores, né? Agora vamos codificar o método para adicionar disciplina, tá? Para aluno. Então aqui, ó, disciplina. Opa. Tipo de dado, um objeto do tipo disciplina, né? O tipo de retorno void. Agora, codificação, muito simples, muito tranquila. Void aluno, dois pontos, add, passando como parâmetro, um objeto tipo disciplina, no singular, né? Disciplina. O vetor é o vetor de disciplinas, ponto método pushback para adicionar uma disciplina. Eu escrevi errado. Disciplina. Isso, disciplina. Beleza. Então, adicionamos aí o objeto ao vetor, né? Agora vamos para, novamente, o método imprimir, né? O método imprimir da classe aluno, utilizando aquela mesma ideia que nós utilizamos para o professor, né? Então vamos, aqui nós temos a implementação do método destrutor de aluno, tá? Então vamos colocar aqui o destrutor, perdão pessoal, método construtor, destrutor, né? Só para ficar igual a modelagem. E agora o método imprimir, onde nós temos aqui a famosa sobrescrita de métodos, que é você pegar um método que já existe e recodificar ele na subclasse. Nós estamos fazendo isso na classe aluno, né? Então, vamos prosseguir aqui, fazendo essa implementação aqui, né? Então, void aluno, dois pontos, imprimir. Opa! Beleza. Bom, nós queremos reaproveitar aquela impressão das características que foram impressas, tanto de pessoa como endereço, né? Então nós vamos chamar aqui o método
imprimir da superclasse pessoa, né? Então nós vamos fazer essa chamada aqui. Além disso, nós vamos colocar as características de quem? De aluno, que é a matrícula do aluno, a matrícula, e vamos colocar as informações no que tange às disciplinas do aluno. Para isso, pessoal, é interessante, eu esqueci de colocar na modelagem, mas nós vamos codificar o método imprimir aqui em disciplina. O método imprimir de disciplina, pessoal, vai ter a seguinte responsabilidade: imprimir as informações de cada instância de disciplina. Então aqui, ó, void disciplina imprimir Cout. Aí nós temos o nome da disciplina, né? A disciplina, que é o nome dela. Então, nome. Temos aqui a nota e temos a carga horária. Beleza, agora temos que incluir o IOStream, né? Senão ele vai ficar dando aquele erro por causa do comando cin, comando cout, né? Então, beleza, observem aqui que o imprimir já está correto. Para que isso? Para a gente ganhar em funcionalidade, ó. Agora vamos fazer basta nós fazermos um for no vector de disciplina, né, parametrizado para objeto. Nós vamos pegar um iterator disciplinas.begin. Nós vamos rodar esse laço de repetição enquanto o iterator for diferente de disciplinas.end. E aí nós fazemos uma operação aditiva, né? E agora basta nós desreferenciarmos nosso iterator e chamarmos o método imprimir. Este imprimir é o método desreferenciado do vector de disciplina, ou seja, é a própria disciplina. Beleza? Bom, galerinha, então é isso, tá? A classe aluno agora está na íntegra toda codificada. Eu só esqueci aqui o método destrutor de aluno, né? Agora falta o que? Encapsulamento dos métodos oriundos da classe aluno. Então nós temos que aqui encapsular disciplina não, é matrícula, né? Então já vamos fazer aqui o encapsulamento matrícula, string get matrícula, void set matrícula, const string e comercial matrícula. E vamos encapsular também o disciplinas, né? Então é um vector do tipo parametrizado de dados disciplina, get disciplinas, void set disciplinas, que é um vector do tipo parametrizado de dados disciplina, né? Então const e comercial. Beleza, agora vamos para a codificação aqui no ponto .cc desse encapsulamento para finalizarmos a classe aluno, né? Então string aluno dois pontos get matrícula, return matrícula. Agora vamos fazer o set
void aluno, 7 matrícula, const string e comercial, matrícula. Beleza, agora vamos encapsular as disciplinas, então vector do tipo parametrizado de dados disciplina, aluno, get disciplinas, return disciplinas, void aluno, set disciplina, const vector do tipo parametrizado de dados disciplina e comercial disciplinas. This setinha disciplinas recebe disciplinas. Beleza, galera? Então é isso. Nossa classe aluno toda codificada. Então esse diagrama que foi apresentado aqui está totalmente codificado em linguagem C++, tá? Eu vou deixar uma pequena atividade para vocês no Moodle, tá? Eu vou começar aqui a lógica do ponto H e dessa vez vocês vão terminar a implementação com todas as características que eu falar daqui a pouco. Fala, galera, continuando aqui, né? Bom, pessoal, aqui na lógica eu defini aqui um vetor para professores e um vetor para alunos, para vocês agora poderem desenvolver e terminar a aplicação, certo? Colocando todos os métodos que vocês julgarem necessários aí para terminar a implementação. Observem aqui no terminal, vou executar aqui o menu, tá? Então vocês têm que satisfazer essas duas opções, tá? 1 para cadastrar um professor, 2 para cadastrar um aluno, 3 para alterar um aluno, 4 para alterar um professor, 5 para excluir um aluno, 6 para excluir um professor, 7 para ordenar os alunos por nome, 8 para ordenar os alunos por disciplina, tá? 9 para ordenar os professores por salário, do menor para o maior, tá? Menor escrito errado, vou arrumar aqui no código, né? Vamos voltar aqui na cena 2. Acabei aqui, lógica.cc, faltou um R, né? Erro de português, isso, do menor para o maior. Retornando aqui no terminal. 10 para gerar um relatório de todos os alunos matriculados em mais de 2 disciplinas, tá? Então é para aparecer os alunos somente os que estão matriculados em mais de 2 disciplinas, e 12 para gerar um relatório de todos os professores com doutorado, tá? Então também retornando aqui no código, vamos arrumar aqui o erro de português, para gerar um relatório de todos os professores com doutorado, tá? Bom, pessoal, então é isso, tá? Então a gente encerra a nossa aula 2, vocês vão terminar a implementação, tá? Então é isso, um forte abraço e nos vemos em breve.